Vamos lá. Cinco, quatro, três, dois. Tá com você. Olá, começa agora o programa Assembleia Popular, um programa criado pela Resolução 839 de 2004, que dispõe aos cidadãos um espaço para livre manifestação da opinião política sobre assuntos de interesse da cidadania. Lembramos que o programa é gravado às quartas-feiras, do meio-dia a 1h da tarde, no auditório Teutônio Vilela, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para participar, basta se inscrever no local momentos antes do início do programa, mediante a apresentação do documento de identidade. E um recado muito importante. De acordo com o artigo 3 da resolução, a utilização da tribuna deverá obedecer os princípios éticos e morais instituídos por essa casa, sendo o orador responsável civil e criminalmente por todo e qualquer conteúdo expresso por intermédio desse programa. Dito isso, vamos à primeira fala de hoje, com o Lívio Carlos da Silva, juiz de paz. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Assembleia Legislativa. Boa tarde, os deputados. Eu estou usando a tribuna aqui, mais uma vez, vou falar para o Brasil todo. Eu estou falando com documento com prova. Aqui não é calúnia, injúria e difamação, não. Graças a Deus, eu sou honesto. Não estou aqui para brincar. Eu estou aqui com o documento na mão. Eu agradeço a pessoa que fez esse documento. Esse documento está na YouTube, está na internet, está no Facebook e está em todos os lugares. Eu não sei o nome da pessoa que fez, mas meus parabéns. Só que esse documento tem apenas 2 erros. 2 erros está aqui. Eu vou ler o que está escrito. Aqui está dizendo, comentários, mais recente, 10 respostas. Pedro Araújo. É o nome da pessoa, não sei se é ele, não me interessa. Aqui está falando o seguinte, está errado, um judiciário brasileiro cheio de bandidos, um país desse não pode dar certo. Aqui é documento, é prova, aqui não é calúnia, injúria e difamação. Eu não sei o nome da pessoa, não sei quem fez. E eu vou falar isso aí para o mundo todo. Um judiciário brasileiro cheio de bandidos. Um país desse não pode dar certo. Quem está falando é um documento que veio da internet. Eu não quero saber quem fez, eu estou repetindo o que está escrito. Não é calúnia, injúria e difamação, é realidade. Outra coisa. Eu já falei do ministro lá de Brasília, o ministro Renan Filho. Renan Filho, você é ministro do transporte, você não é ministro nem de carroça. Você não faz lei, você não respeita ninguém, você não manda prender esse bebum cachaceiro, esses pudim de cachaça. Até onde? No Rio de Janeiro, um vagabundo, criminoso, bandido, matou a 180 por hora lá nas estradas, lá nas ruas, matou 2 pessoas e não está preso. Que vergonha, seu ministro! O que você está fazendo em Brasília? Renuncie o caso, dê a vaga para outro, para quem tem estudo, coragem, sabedoria e para quem seja homem de verdade. Pelo jeito, você está longe. Está aqui, tem mais documento aqui, na minha mão, é documento. Eu agradeço a sua excelência, o doutor João Augusto Garcia, senhor desembargador. Meus parabéns, senhor desembargador. Está aqui o documento, aqui a prova. Meus parabéns, senhor desembargador. Eu peço para o senhor não soltar esse bandido, assassino criminoso que matou 3 pessoas com uma Porsche. Até onde isso vai chegar? E esse caso já completou 1 ano e até agora ele não foi punido, processado, não foi acusado de crime. Está na maior enrolação do mundo. Aí apareceu advogado vagabundo, advogado mentiroso, advogado de porta de cadeia, que está me criticando, falando mal de mim. Ô, senhor advogado, não quero saber da sua vida.
Agora você está defendendo um bebum, um cachaceiro, um criminoso, para falar mal de mim? Você tem que tomar vergonha. Se você quiser falar comigo, vem falar na minha cara. Você não é advogado, você é um saco de lixo. Quem está falando sou eu, não é a Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa não tem nada a ver, porque eu estou defendendo a família. As pessoas estão sendo mortas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todo o país. Esses proprietários de poste estão matando as pessoas de graça. E senhor ministro Renan Filho, eu estou falando o seu nome, levante da cadeira e renuncie, porque você não tem coragem de ser ministro de nada, nem de carroça. É uma vergonha o que está acontecendo, está aqui, ó, documento, não é calúnia e juro de difamação, não. Me procure e venha falar comigo, está aqui, ó, está aqui. Um judiciário brasileiro cheio de bandidos. Está aqui o documento, não foi eu que fiz, não. Está na internet, no YouTube, no Facebook, em tudo que é lugar. Um judiciário brasileiro cheio de bandidos. Um país desse não pode dar certo. Eu não estou aqui brincando, eu estou falando o que está na reportagem. Está aqui, ó. A Sua Excelência, o desembargador João Augusto Garcia. Seu desembargador, meus parabéns, o senhor tem a ciência, o estudo e o saber. Eu gostaria que no Brasil tivesse 1000 desembargadores com a sua capacidade, com a sua honestidade, prender esses vagabundos, esses pudim de cachaça, até onde isso vai chegar. Está aqui, ó. Agora estou falando, isso daqui é parte do processo da morte da minha mulher. Eu já falei outras vezes e vou repetir. A minha mulher foi morta na AMIL, na Golden Cross, e eu não recebi a indenização. Ficou com os advogados. Está aqui, ó. Eu estou falando com documento e prova. Está aqui, ó. Eu tenho nojo da Justiça do Brasil. Eu tenho nojo da Justiça do Brasil. Justiça podre, corrupta, mentirosa. As leis são burras, frouxas e inofensivas. Eu tenho o direito de falar. Eu tenho o direito de falar. O que fizeram comigo e com a minha família na Praça João Mendes, na vara número 39. Simplesmente o juiz fez a divisão do processo, uma divisão meia-boca, entregou a minha indenização para os advogados. Os advogados não, para os ladrões. Eu estou falando, não é a OAB. A OAB não tem nada a ver com isso. Quem está falando sou eu, com documento com prova. Eu não recebi a minha indenização. Simplesmente foi desviada. Esses advogados os 5 estavam suspensos da OAB. Os 5 não tinham direito de trabalhar, de dividir dinheiro e coisa parecida. Mas foi feito na Praça João Mendes. Isso é por quê? Dá a impressão que é um cartel. Dá a impressão. Tá? Eu tenho muita coisa para falar. Eu ainda tenho mais um minuto. Mais um minuto. Então, a Prefeitura de São Paulo contratou uma firma de Porto Alegre. O nome da firma é Cortel. É uma quadrilha de ladrões. Saquearam os cemitérios, roubaram, mutilaram tudo, as sepulturas, os jazigos, as gavetas, roubaram tudo e agora nós temos que repor tudo novamente, gastar dinheiro. Aonde se viu? Isso é da responsabilidade da Prefeitura. A Prefeitura se juntou com uma quadrilha de ladrões. Eu estou falando porque eu tenho documento, eu tenho prova. Quem não gostar, vem aqui na LESP, me procure e fale comigo. Não é com a Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa não, é comigo. Boa tarde, muito obrigado. Chamamos agora à tribuna Lúcia Cristina, advogada. O Transporte de São Paulo está com uma indicação do deputado Ricardo Madalena, do Partido Liberal. A indicação número 2264, do ano de 2023, traz a justificativa de serem
as atividades parlamentares sempre disponíveis para a população, podendo enviar sugestões, reclamações, críticas, solicitações que traduzem na melhoria dos serviços públicos estaduais. Dessa vez, afirma a justificativa do ilustre deputado Ricardo Madalena, do Partido Liberal. Desta vez, recebemos a sugestão da doutora Lúcia Cristina Bertolini para que o governo do Estado, através da Secretaria de Transportes, promova a campanha Não Se Perca, que, nas palavras da ilustre cidadã, consiste no seguinte: todos os dias a população de São Paulo utiliza o transporte público para suas obrigações civis, tais como profissão, estudo, votação, lazer e até mesmo para deixarem seus veículos em casa e, por vezes, descansarem de dirigir no trânsito de São Paulo. O transporte pode e deve ser mais útil para a população de São Paulo, com monitores demonstrando todos os serviços públicos existentes em cada estação do metrô e dos ônibus, abrangendo a integração entre as linhas também da periferia dos trens. Serão instalados para essa finalidade monitores nos ônibus e em cada vagão do transporte metropolitano integrado à CPTM com os trens. Todos os monitores existentes nos vagões do transporte metropolitano, nos vagões dos trens da CPTM e dos ônibus, demonstrarão os serviços públicos existentes a serviço da população mais próximos de cada ponto de ônibus e cada parada dos vagões e trens. Passo a exemplificar. Estação Santa Cruz, metrô, linha azul. Centro Regional 3, Jabaquara, implantação desse projeto de lei, a população poderá ter atendimento para cadastro inscrito CDHU, Hospital SUS, posto de saúde, fórum regional. Esse tipo de indicação terá em cada parada de ônibus, de trem e do metrô, do Sistema Integrado do Transporte do Estado de São Paulo, metropolitano, ônibus estadual e interestadual. Com a implantação desse projeto de lei, a população irá se habituar também a utilizar o transporte público para fazer uso dos serviços públicos próximos às estações do metrô, trem, ônibus, diminuindo o trânsito de veículos na cidade de São Paulo. Com isso, a população ficará reiteradamente ciente dos serviços ao seu dispor, ao redor de cada estação, agendando suas atividades de forma ordenada. Percebe-se, então, que a sugestão é plausível e tem por finalidade ajudar a população na obtenção mais célere de informação sobre serviços públicos que estão nas redondezas do itinerário do respectivo meio de transporte utilizado. Assim, dada a importância e relevância da medida, apresentam esta indicação para que o Executivo Estadual adote as devidas providências para veicular essa ideia que nos foi apresentada. Ricardo Madalena. Eu agradeço a indicação com a justificativa do deputado estadual Ricardo Madalena por ter aceito aliás, a sugestão e a indicação dele, todo o texto justificado, e principalmente por vir atender essa situação, esse trabalho a ser implantado, sendo aprovado esse projeto de lei com a campanha Não Se Perca,
ele vir atender integralmente a via mobilidade. Todos os requisitos, as exigências da via mobilidade, eles podem ser, se não em todo, parte atendidos pela implantação dessa campanha Não Se Perca dentro do transporte do Estado de São Paulo. Eu agradeço e parabenizo a minha participação com os autistas, sugerida aqui mesmo, pela LESP, foi aqui que surgiram as pessoas precisando da minha participação, me convidaram a participar da situação dos deficientes. Nessa semana foi o Dia Internacional dos Autistas, é um fato que eu venho acompanhando e parabenizo todos os participantes, principalmente por ter um sobrinho deficiente. Eu tenho o Gael, ele é deficiente, ele tem deficiência, é neto da minha irmã mais velha, a Liliana, ela teve netos deficientes, e parabenizo, então, todo o empenho do trabalho do Dia Internacional dos Autistas e agradeço o convite para participar e ter, então, a minha participação com essa situação, essa causa justa, precisa políticas públicas desenvolvendo o trabalho todo a ser direcionado ao atendimento à população autista. Obrigada. Chamo à tribuna, nesse momento, Manuel da Cruz Carlos Vieira, pastor e professor. Em primeiro lugar, distante aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer meu Pai Deus por essa grande oportunidade que Ele está me dando. Já deu para alguns amigos e serão dadas para todos os demais, certeza. Quero dizer que eu quero começar, em primeiro lugar, cumprimentando a nossa jornalista Priscila, apresentadora desse programa, no qual eu tenho acompanhado também, fazendo boas apresentações, lindas, em outros programas também, da TV Alesp. E também, em nome dela, cumprimentar todos os jornalistas do nosso Brasil. E também cumprimentar o deputado Enio Tato, que está conosco, junto, defendendo incansavelmente esse programa. E, em nome dele, eu cumprimento todos os outros demais deputados que também defendem e estão ao lado desse programa e de nós também. Quero dizer para vocês que vou começando logo pelos trabalhos, depois eu vou pelas sugestões e projetos. Quero dizer que começo falando pedindo ao nosso deputado, aliás, clamando, pelo nosso deputado para que faça um trabalho de agilidade sobre exatamente a aprovação da diferença dos salários de todas as categorias, mas aqui não dá para mim falar de todas, porque o tempo é reduzido, e foi reduzido mais de 57 segundos, se tornou menor ainda. Como, por exemplo, os motoristas, os GCMs, os policiais, os professores, jornalistas, tem vários jornalistas. O da capital ganha um pouco mais, mas dos interior, eu conheço muitos deles, amigos meus, que ganham bem menos do que R$10.000. E se a reposição salarial viesse acompanhando da década de 70 para cá até hoje, esse pessoal estariam recebendo em torno de R$10.000, R$9.500 a R$10.000. Tanto os motoristas como o pessoal da área da saúde, que não estão recebendo esses valores, como os GCM, os policiais, professores, jornalistas, etc.
Outras categorias que eu vou citar também, apenas, que não dá para citar todas, é exatamente os aposentados, os garis. Acabei de tomar um café gostoso, a água, servido por um agora mesmo. E também os ajudantes, servente pedreiro, que se viesse acompanhando na íntegra o de direito, que é de direito deles, é de direito. Eu estudei direito, gosto da palavra e gosto das atitudes das pessoas que respeitam o direito, que no Brasil é raro. Eles hoje estariam em torno entre R$ 5.000 e R$ 5.500. Assim também como o salário mínimo, que se viesse acompanhando na íntegra, estaria em torno de $1.000, isso é, em torno de R$ 6.000, R$ 7.000 aproximadamente. Que os deputados e os governadores põem a mão na consciência. Quando é para eles aumentam 30, 40 mil. Quando é para essas categorias, aumenta 30, 40 reais. Que, na verdade, são exatamente as categorias que trabalham e sustentam eles. Eles, além de não produzir, ainda destroem. Quero dizer também que, sobre sugestões e projeto, olha, quando eu estava de vereador, deixei vários projetos, aproximadamente uns 60 projetos na Câmara Municipal. Como um deles, a cobertura pela marginal, são 30 faixas embaixo, que seja construído mais 30 faixas por cima. Para isso, no momento de engarrafamento, a gente vai pelas faixas de cima. No momento de transbordo do Rio Tietê, a gente vai pelas faixas de cima. E assim por diante. Assim também como a cobertura dos córregos, incluindo o do Parque Novo Mundo. Cobre os córregos e constrói quadra feminina. Nós não vemos sequer por nossas periferias, nossos bairros mesmo, centro, construção de quadra para as mulheres, as meninas. Quadra feminina, não vejo incentivo nenhum, apoio nenhum para essa categoria. Assim também, como o cumprimento das leis não está sendo cumprido. Eu, como vereador, trabalhei incansavelmente para conseguir 33 votos dos 55 para ser aprovado o bilhete único, ora o ar-condicionado nos ônibus, para que fosse aprovado também o direito de carregar o telefone nos ônibus, para que fosse também o ar-condicionado nos ônibus. E eu viajei agora em vários estados, em várias cidades, estado do Piauí, Maranhão, Goiás, Tocantins. Eu andei em ônibus lá também ter nenhum ônibus sair da capital sem ar-condicionado, sem esses benefícios. Ar-condicionado, tomada para carregar celular, proibição de rodar ônibus com mais de 10 anos de uso, saindo das capitais para o interior. E também banheiro. Eu peguei ônibus sem nada disto. E a lei está aí desde 2003. Mas, pelo que eu vi, pelo que eu tenho percebido, eu sou o único homem capaz de fazer projeto que beneficia a população. E também sou o único homem que, se tiver mandato, tem capacidade, coragem e determinação de fazer ser cumprido a lei. Por quê? Porque quando eu estava, eu fiz cumprir várias leis. Uma delas foi exatamente sobre o colete à prova de bala para o GCM, que existia a lei desde a época do Jânio Quadros, há 15, 16 anos antes de eu assumir como vereador, e o GCM não tinha colete à prova de bala. Foi eu que cheguei na prefeita Marta e falei que ou ela implantava a lei na íntegra ou eu entrava com o impeachment dela. E ela falou, por isso, não, novo vereador, eu vou fazer de tudo para implantar a lei. Vou mandar o projeto para a Câmara Municipal sobre o orçamento. Eu digo, pode mandar. Mandou e eu consegui a maioria dos vereadores votar e aprovar e liberar a verba. Então, meus amigos vereadores e deputados, além de essas sugestões, procurem fiscalizar, já que vocês são inúteis e incapazes de fazer um projeto e ter uma proposta que ajude a população, pelo menos respeite os projetos e as propostas e as leis, que são a minoria que beneficia a população, que faça ser cumprida. Isto, no fato da população ter escolhido qualquer um para ocupar o cargo de vereador, deputado, senador e governador, isso não dá o luxo de vocês ser relapso.
Isso dá o direito, o dever, aliás, de vocês trabalhar honestamente, ser sincero e fazer com que seja cumprido as leis e seja transformado em leis os projetos que beneficiam, que até hoje não foi projeto. Pastor Manuel Cruz, que Deus abençoe tudo e a todos. Convidamos à tribuna agora Agostinho da Paixão Miranda, vendedor. Palavras do venerável mestre Samael Aon Weor, o quinto anjo do Apocalipse. Certo dia, os guardiões do Santo Sepulcro me disseram: sabemos que te vais, porém, antes de te ires, deveis deixar as tuas palavras e os mapas do caminho. Eu respondi dizendo: será isso o que eu farei. Desde então me comprometi solenemente a escrever os meus livros. Eu tinha preparado hoje um trabalho para passar para os meus irmãos gnósticos, mas eu acabei esquecendo em casa, então eu fiz aqui mais ou menos de improviso. É um programa de trabalho esotérico, método para o despertar da consciência. Por que se faz necessário passar esse método para os nossos irmãos gnósticos? Porque se vocês continuarem utilizando, ou seja, continuar fazendo as práticas da forma que o venerável mestre Samael Aon Weor e da forma que o venerável mestre Rabulu ensinou, entre aspas, vocês não vão ter resultados nenhum. E por quê? Porque vocês não entraram na essência do ensinamento do venerável mestre. Porque quando ele passa aquelas práticas, 20 minutos, 30 minutos, ele espera que você tenha disciplina e com essa disciplina você aumente as práticas. Não é para ficar fazendo 20 minutos, nem 30 minutos. O que ele quer é que você seja disciplinado, porque quando você tem amor ao teu trabalho íntimo, você aumenta a prática. Eu vou passar para vocês, meus irmãos gnósticos, o meu método. Por exemplo, 4h45 da manhã, 30 minutos de relaxamento. Para você começar a sua prática às 4h45, você tem que levantar no mínimo 4h30 ou 4h35. 30 minutos de relaxamento. O relaxamento é tão importante que, em tese, ele representa em torno de 70% a 80% do trabalho gnóstico. Com toda a modéstia, não existe nenhum instrutor gnóstico, nenhum conferencista, não, nenhum palestrante gnóstico que fale com conhecimento de causa sobre relaxamento. Vocês dão belíssimas palestras, até porque tem pessoas com nível intelectual realmente grande, pessoas com nível superior. Eu sou semi-analfabeto, mas apesar de ser semi-analfabeto, e eu sou o único que sou capaz de falar com conhecimento de causa sobre relaxamento. Desde quando o venerável mestre Rabulu estava vivo, e o venerável mestre Samael, que nós, em mais de 40 países, não tinha ninguém que era capaz de dar uma conferência sobre relaxamento. Infelizmente, vocês dão palestra. Por isso que vocês não sabem como é importante o relaxamento. Depois eu vou repassar esse tema do relaxamento. Como eu já disse, ele representa em torno de 70% a 80% do trabalho. Depois, então, das 4h45 às 5h15 da manhã, 30 minutos de relaxamento. Morte mística. Das 5h18 às 6h18, morte mística. Vocês dão em torno de 1 minuto a 2 minutos. Quando você passa de uma prática para outra, você dá em torno de 1 minuto a 2 minutos de descanso. O venerável mestre Rabulu dizia para não utilizar relógio. Ele também dizia para não fazer prática quando você está cansado. Eu digo o contrário. Sem querer sem querer desdizer o que o venerável e unicósmico mestre Rabulu ensina, eu digo que você tem que usar o relógio e você tem que trabalhar mesmo quando está cansado. Eu utilizava o relógio e, mesmo quando eu estava cansado, eu trabalhava assim mesmo, porque você tem que fazer isso para desenvolver a disciplina. Quantas e quantas vezes eu chegava super cansado e eu ia e fazia minhas práticas. E, uma certa vez, eu ouvi a voz da minha divina mãe Kundalini me dando parabéns pelo meu trabalho íntimo. Eu pergunto aos meus irmãos gnósticos, eu estou trabalhando de maneira equivocada?
Um mestre, quando um mestre assume o trabalho numa loja gnóstica, os estudantes gnósticos devem obediência a esse mestre. Os meus irmãos gnósticos não devem se esquecer que no céu sempre tem uma estrela que brilha mais do que a outra. Portanto, o estudante deve obedecer o mestre, e o mestre, obviamente, deve obedecer às hierarquias superiores. O mestre deve obediência ao exército da voz. E sempre quando ele fizer alguma modificação no trabalho gnóstico, tem que ter o respaldo do exército da voz. Ou seja, tem que ter o respaldo das estrelas que brilham mais do que ele. E quando ele cometer algum equívoco ou falar algo que não deveria falar, não vou nem falar em mentira, porque mentira, então, está fora de cogitação. Quando ele comete um equívoco, as hierarquias superiores, como ele tem acesso às hierarquias superiores, como ele pode ir até a 4ª dimensão superior, 5ª dimensão, 6ª dimensão, 7ª dimensão ao absoluto, as hierarquias superiores pedem que ele retifique aquele erro dele. E ele é obrigado a vir a público e retificar o erro. Caso contrário, é punido com rigor. Portanto, o estudante deve obediência ao mestre. Depois, concentração. Concentração você pode fazer das 6 horas e 20 minutos a 7 horas e 40 minutos, 1 hora e 20 minutos de concentração. Se bem que essa prática da concentração, nós podemos retirar, eu vou retirar ela, por quê? Porque eu vou ensinar para vocês superconcentração. A superconcentração é tão importante que ela representa em torno de 70% a 80% do trabalho do gnóstico, para você ver como é importante. E é super rápido. Ela é tão importante e ela é mais rápido do que a concentração. Com a superconcentração, você não precisa de mantra para se desdobrar em astral. Ela serve para meditação, para atingir a meditação. A meditação me fugiu a palavra agora, mas a meditação é um tabu. É um tabu dentro de qualquer escola gnóstica. Haja visto que 99% das pessoas que falam sobre meditação não sabem o que é meditação e nunca atingiram a meditação. Você só atinge a meditação quando você atinge o vazio iluminador. Então, com a superconcentração, você consegue atingir a meditação, você consegue ir até a 6ª dimensão. E na 6ª dimensão, qualquer um se sente um Deus. Então, não haveria briga entre as religiões se todas as pessoas atingissem a meditação, porque todos vão se sentir um Deus. O relaxamento também deve ser feito 30 minutos à noite, e a morte mística, 2 horas de morte mística, 1 hora de manhã e 1 hora de morte mística à noite, e durante o dia, a morte mística, a prática da cadeira. E durante o dia, a morte em marcha. Depois eu vou repassar o tema e passo novamente as práticas. Por enquanto, obrigado. Chamamos à tribuna Oswaldo Martins de Oliveira, jornalista. Meus cumprimentos a todos. Crise de autoridade. O pior cego é o que não quer enxergar. Nós temos uma crise de autoridade no nosso país muito abrangente em todos os sentidos, a começar no judiciário, no executivo, no legislativo e na população. Muito bem, eu quero saudar a todos os jornalistas, porque eu, como jornalista, comemorei, sou vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, a mais antiga associação de classe do Estado de São Paulo, 92 anos, completa agora no dia 1º de maio. E no dia 7 de abril foi o Dia Nacional do Jornalista. E, neste momento, através da jornalista Priscila, eu cumprimento todos os jornalistas, em especial da TV Alesp, porque, graças ao trabalho do jornalismo, é que a população se mantém bem informada. O contraditório é um direito constitucional. Se alguém me acusa, eu tenho que me defender.
E hoje no Brasil, prisões são decretadas sem a prova cabal e a oportunidade de se oferecer o contraditório. Muito bem, nós temos o caso do Rio de Janeiro. Eu estava ouvindo o depoimento através da televisão daquele jovem filho de papai e mamãe que matou no trânsito lá no Rio de Janeiro o sensei Toshiro Kikuta. Domo arigatou gozaimasu. O negai shimatsu. Hai hai. Eu falei no Nihongo porque eu morei no Japão e lá as leis são respeitadas. Lá não tem esse negócio de passar a mão na cabeça de assassino. O jovem prova no vídeo que foi apresentado no prédio as suas acompanhantes, 4 meninas, moças, mulheres, bebendo com garrafa de bebida e foram pegar o carro da mamãe, uma BMW. E 10 minutos depois eles estavam a 180 por hora numa avenida do Rio de Janeiro e o Toshiro Kikuta, no dia do seu casamento, da sua núpcia, ao atravessar a avenida, foi violentamente atropelado. Prova que na perícia o corpo do Kikuta-san foi retirado pelas acompanhantes do assassino, jogado na calçada e eles se evadiram. E o assassino caiu fora. Uma coisa de bom teve no Rio de Janeiro: o judiciário decretou a prisão desse assassino. Ele está fugido, ele diz que tem medo de se apresentar, que ele é inocente. Se você é inocente, o pudim de pinga, prova em juízo, com contraditório. Quem não deve, não treme. E nós temos visto aí, pelo Brasil afora, assassinos no volante, que ingerem a maldita cachaça e pega o volante, atropela, mata, corta a perna e vai para a audiência de custódia e é liberado pela porta da frente. Quando eu morei nos Estados Unidos, 10 anos, eu sou cidadão brasileiro e americano. Lá, a pessoa que está no volante, se vê um pedestre, mesmo ele errado, ele é obrigado a parar. É obrigado a parar. O pedestre tem direito, lá num país de primeiro mundo, mais do que o que está no volante. Principalmente o cachaceiro pudim de pinga. Muito bem. Nós vamos agora só finalizar esse caso. O assassino está lá embaixo da saia da mamãe, escondido, porque eu peguei carro de mamãe, matei o Toshiro-san Kikuta no dia do seu matrimônio, mas tudo bem, eu tenho dinheiro, vou pagar um bom advogado e eu vou ficar foragido, porque eu tenho medo de ser preso. A perícia já mostrou tudo. O prefeito de Barueri foi cassado ontem por ter utilizado na sua campanha a mídia, né, de uma forma indevida, e o Tribunal Eleitoral de São Paulo cassou o prefeito. Não é mais o prefeito de Barueri. No dia 8 de maio, nós vamos realizar o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Aqui, na TV Alesp, no auditório Franco Montoro, o patrono cultural é o deputado Bruno Zambelli, a quem os meus agradecimentos como presidente do cerimonial. Eu agradeço, né, ao deputado de ter cedido esse dia e à comissão de deputados da Alesp, que também outorgaram ou deram o aval para que se fosse comemorado o Dia da Língua de Camões, o prêmio a ser entregue, ou melhor dizendo, o diploma e a comenda Luiz Vaz de Camões,
um dos maiores expositores da língua portuguesa, se não um dos, ou maior. E nós teremos aqui personalidades, inclusive fizemos um convite ao presidente do Santos e ao jogador Neymar. Eu estarei sábado, segunda-feira, dia 14, comemorando o aniversário do Santos. Estarei lá e vou entregar a comenda da Ordem Social, do qual eu sou diretor internacional de esporte, ao presidente do Santos e ao jogador Neymar pelos relevantes serviços prestados ao esporte brasileiro. Eu encerro a minha fala dizendo que Deus está no controle de tudo e o que não me mata me fortalece. Que a nossa Constituição seja respeitado pelos doutos cientistas do direito e conhecedor da nossa Constituição, outorgada pelo grande Ulisses Guimarães, do qual eu sou discípulo e tive a oportunidade de trabalhar com ele lá na cidade de Araçatuba, em sua fazenda. Muito obrigado. Estou na rede social como Dr. Vadão. Muito obrigado. Chamamos à tribuna Juliana Gracioli, assistente jurídica. Cumprimento a todos. Inicio dizendo que, Alesp, está difícil assistir, hein, a programação. Em São Paulo, no centro. Bom, começo dizendo o seguinte. Primeiro, Mães de Maio. Mães de Maio não, Mães da Sé. Preciso das senhoras. Por favor, me ajudem. Estou com minha filha desaparecida. E o local parece incrível, mas é difícil o acesso. É completamente estranho, né? Tudo é muito estranho neste país e no mundo. Mas é complicado você se deslocar do centro a Pirituba, né? Até no Google, um monte de coisa. Se tivesse mais acessibilidade no centro da cidade, já que são Mães da Sé, seria ótimo. Nossa, e tenha certeza que voluntariado, muita gente contribuiria. Bom, eu queria dizer o seguinte, para mim, muita coisa é estranha nesse país. Muita. Até a forma do Ministério Público agir é estranho. Parece incrível. Áudio que, novamente, meus olhos estão lá em cima. Eu estou olhando a câmera aqui. Então, vamos lá. Eu queria dizer, primeiro, Leonardo Sakamoto, quando eu escrevi na tua página no Face, nós chamamos, né, Amizade Virtual, a teoria da conspiração. Eu sempre disse que eu sou desconfiada, pois todo mundo que conspira na teoria da conspiração, conspira. Quem conspira pelo mal, conspira. Quem incita as pessoas ao crime é crime. E o crime chama apologia ao crime. Apologia ao crime não é só para um grupo ou para uma tribo, é para todos os brasileiros. 2, queria dizer também com relação à relação à academia de polícia, que eu tenho dito, até eu vi aqui dentro da delegacia, que há maníacos sexuais dentro, dando aula com professores, que se envergonhice, né? Dentro da academia, a Cadepol, ou seja, suja o nome da academia. A academia é uma cátedra literária, né? Onde tem a ciência. O direito penal é uma ciência. As pessoas esquecem o que é ciência. Então, só para lembrar, um exemplo. Você pegar uma pessoa suando, jogar um lencinho de papel, também dá para fazer DNA. E não é prova presumida, né? Já é prova, tem várias formas. Mas também, eu quero dizer que tanta coisa eu tenho que falar contra o cyberbullying, em favor da tecnologia e inovação, como o Estado de Israel avançou com a tecnologia. Estava olhando agora a China, meu Deus, que maravilha! Tanta gente perde tempo
não fazendo coisa nenhuma ou fazendo mal para os outros. Novamente, áudio, por favor, sem conspiração do mal. Não quero a tecnologia perversa, nem reversa. Eu quero a tecnologia do bem. Astronauta Marcos Pontes, eu quero o senhor como presidente, porque tenho vergonha dos anteriores, de vários. Fernando Henrique, que saudades do senhor. Itamar Franco, que se foi, que bênção que o senhor foi. Mas tenho vergonha de vários. Por quê? A democracia existe, entre aspas, pois o princípio do processo devido nem na OAB está se respeitando. A representatividade da mulher não existe. Existe misoginia, até pelas próprias mulheres. Pois a tua representatividade está nas mãos do dinheiro, do vil dinheiro, e não de mulheres que realmente representam. Dr. Roberto Simonetti, traga, por favor, o respeito à ordem dos advogados, que o 5º constitucional seja respeitado, que realmente tenham pessoas que representam a ordem dos advogados do Brasil, com orgulho, porque a OAB é no mundo inteiro, como a polícia é no mundo inteiro, como os magistrados e juízes, como magistrados e promotores, é no mundo inteiro. GAECO, CAOCRIM, é no mundo inteiro. Chama-se Força Tarefa Manipunit, da Itália, Carabinari, é no mundo inteiro. E meus olhos estão virando, eu estou falando normal. Mas continuemos. Remar é preciso. E aí vem, eu vi dentro do Ministério, eu vi e assisti, no Congresso Nacional, alguém dizendo a vários jornalistas, com Conselho de Comunicação Social, ao fato ou fake, vários, dizendo, vocês não saem daqui se não tiver resposta. Eu lhe falei, gente, que ditadura é esta? Eu sei que precisa ter comissão de ética imediata do FENAGE. Que maravilha, há verdadeiros jornalistas. Mas eu vi isso na televisão, em rede nacional e cadeia internacional. E aí, acabando com todo o clima, né, vamos dizer que deepfakes, fakes, crimes cibernéticos, nós somos a favor da Lei 14.811, que é crime contra bullying, cyberbullying, crimes cibernéticos é crime, e ataca o Conselho de Defesa e a ABIN, Agência de Inteligência deste país. Por isso, general Hamilton Mourão, general Franklin, pelo amor de Deus, olha quantos crimes, sou a favor da democracia, e por isso que os meus 2 senadores, que eu tanto apoio, são senadores e são um é general e um astronauta, e são militares. E militares existe. O militarismo existe. E graças a Deus existe na China. O mais lindo militarismo do mundo. Tem na Rússia. E as mulheres russas também são. Há no mundo. Olha as Forças Armadas dos Estados Unidos. Até humanoides tem. É a coisa mais linda. Olha a engenharia militar, quando é respeitada, com ética. Eu queria dizer tanta coisa, que nesse país está tendo ativismo judicial, mas muito mais judicialização. Corregedoria Geral de Justiça nesse país é uma vergonha. Corregedoria Geral com relação aos cartórios. Vocês quererem judicializar uma coisa que está normatizado, que não existe. Desculpe, eu queria dizer que tudo é muito estranho. Tudo é muito estranho. Mas também de tudo isto, eu queria dizer que, olha, eu não tenho nem o que dizer. Eu só posso dizer o seguinte, com relação, eu vou para a minha área ambiental, meio ambiente, crimes ambientais. Eu quero terminar dizendo o seguinte, a LESP não está sendo usada, o jornalismo está sendo famigerado e só está tendo na mídia jornalista fracassado. E a minha carta
Não foi, Pequim. Chamamos à tribuna Allan Kardec Lopes da Silva, palestrante. Novamente estou aqui na TV Alesp para compartilhar conhecimentos espiritual, porque somos todos espírito, e aqui eu me manifesto as demandas aqui. A solução para todos os problemas é educação com espiritualidade. Se não tiver a educação com espiritualidade, não vai resolver problema nenhum. Só vai se multiplicar, como já está acontecendo. Os problemas de cada nação são os mesmos problemas do planeta todinho. E hoje, o planeta está rico, farto de tecnologia, de dinheiro, de recursos. A tecnologia está chegando dos planetas superiores para que o planeta Terra, a humanidade, facilitar nas atividades, nos cumprimentos das missões, para poder, brevemente, vai ser promovido o planeta Terra para planeta superior. E aqui eu me manifesto para conscientizar todos que, pensem bem, raciocine, conscientize que não existe a morte. Não existe a morte. Lembre-se, todos têm seu dia marcado, e quando chegar do outro lado, todos vão prestar conta à justiça divina. E conscientize, nós hoje encarnados, aqui hoje, nós éramos os desencarnados do passado, e os desencarnados que estão lá do outro lado, eles vão trocar de posição conosco, só que cada um será julgado, cada um viverá as condições proporcional aos seus atos, às suas decisões. Todos têm que conscientizar, somos espírito. Lembre-se, na hora de tomar uma decisão de qualquer ato, conscientize, porque vós é espírito e tudo é registrado na consciência e no mundo espiritual. Por isso que tem em todas as existências, as condições adversas, as desigualdades e tudo. Todos têm que lembrar que se tem a posição para decidir, para ajudar o mundo a ser melhor, use, investe esses recursos, essa posição, para o seu tesouro, o tesouro do céu, porque amanhã vós vai desencarnar, chegar do outro lado, depois do túmulo, e depois do túmulo vai viver a realidade, vai acordar e vai lembrar do último instante, dia que esteve na vida carnal, material, mas do outro lado vai estar na condição proporcional à sua vida que você levou. E lembre-se, a morte não existe, todos têm sua agenda, agendado. E lembre-se das bagagens, as bagagens são próprias, todos têm que levar suas bagagens para a vida espiritual, porque a realidade é a vida espiritual. Por isso, sem a conscientização do mundo espiritual, porque somos espírito, e cada lugar, cada nação são espírito, e cada cidade, cada local, lembre-se que você, quem seja, está sendo testemunhado por um monte de espíritos ali conosco. E lembre-se, todo mal tem a influência espiritual. Como que é isso? Os desencarnados que viveram na vida passada e permaneceram na Terra até hoje, de acordo com os seus atos, e aí estão aí manifestando conosco. Por isso que está tendo tantos problemas, violência geral. E aqui que eu já disse, para os parlamentares pautar conhecimento espiritual, educação com espiritualidade, porque temos que olhar para a humanidade, para a comunidade e para todos aqui ao nosso redor, os invisíveis, os espíritos invisíveis, somos espíritos, estamos hoje encarnados nessa vida carnal, porque o corpo é apenas o vestuário para o espírito. O corpo é apenas o vestuário. Lembre-se, quem está agindo, pensando, falando, é o espírito. E onde estiver, vós é o espírito. E onde estiver, não está sozinho. Temos aí a comunidade, temos os grupos,
e a espiritualidade invisível estão manifestando e o mundo não está percebendo. Por isso que está havendo muitos problemas, violências, doenças, até as guerras têm influência espiritual. As guerras têm ali as decisões ali, influência do invisível, daqueles que são desencarnados, que não subiram para o céu, porque não vai subir para o céu, que não viver de acordo com a lei eterna. Então, tem a guerra, os conflitos, tem manifestações, porque todos quando desencarnam, pensa que apenas extinguiu o corpo, matéria, só parou o corpo, o espírito está ali a partir do momento que o corpo cai, que é extinto, o espírito fica livre, e ali ele continua igual. O espírito não vai mudar, porque perdeu a vestimenta, porque morreu, mataram, como falam, ele continua. Se ele era o mal, vai continuar do outro lado mal. Se ele era orgulhoso, vai continuar igual. Se ele era bom, ele sobe para o céu e até participa dos trabalhos de assistência, de socorro à comunidade e ao povo em geral. E a humanidade, 90% vive errado, vive com a ignorância, vive no orgulho, no egoísmo, e esquecendo que a vida continua. Você, todos, conscientize, você vai desencarnar. Ninguém vai escapar desse dia. Ninguém vai escapar de ir para o outro lado. E lembre-se, do outro lado, a justiça é soberana, é perfeito. E do outro lado, sabe quem vai estar? Se você é mau, vai estar o mal. Se você é bom, vai estar o bom. E a recepção, você subirá para o céu e você se integrará às equipes, às expedições de trabalhadores. O mundo espiritual que administra o planeta Terra, se não fosse assim, o planeta Terra já tinha extinguido. Todo mundo tem que entender, somos espíritos, precisamos conscientizar disso nas decisões, porque só o bem que triunfará, só o bem que agrada a Deus, só o bem que você terá um futuro brilhante e vai ali planejar o seu futuro, porque todos desencarnam, vão reencarnar, todo mundo vai desencarnar, é lei, reencarnação, é lei desencarnar, é lei receber na proporção dos seus atos, das suas decisões. Conscientize, sem a educação espiritual, o mundo não vai melhorar, o mundo vai continuar pior. E o triste, que quem pode ajudar a melhorar, não faz nada, porque está sob a influência do mal inferior. Muita paz até. Chegamos ao fim de mais um programa Assembleia Popular. Lembrando que o programa é gravado às quartas-feiras, com veiculação às quintas, às 9 da noite, com reprise aos sábados, às 10 da manhã. A todos, muito obrigada. Até a próxima.